Está no ar mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Casos de corrupção chegam a público com cada vez mais frequência. Temos sempre um escândalo em pauta no país. Preocupado com isso, o Conselho Nacional de Justiça chegou a promover recentemente um seminário sobre o tema. E para discutir o combate institucional à corrupção, está conosco o promotor público de Santa Catarina, Afonso Guizo Neto, idealizador da campanha O que você tem a ver com a corrupção, que hoje já alcança dimensão nacional. Promotor Afonso Guizo, é uma satisfação tê-lo conosco, obrigado por ter aceitado mais uma vez o nosso convite para falar sobre esse tema que é um tema permanente, está sempre atual nas pautas de qualquer veículo de comunicação. Bom, inicialmente, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Aires Brito, ele disse recentemente que a lei de improbidade administrativa é uma lei revolucionária, porque, segundo ele, a retidão deve balizar a administração pública. Bom, mas nós continuamos esperando o dia em que pelo menos a maioria dos corruptos irão para a cadeia. Se a lei é boa, o que então está faltando? Olá, Vanderlei. Agradeço mais uma vez essa oportunidade. Realmente, a lei de improbidade, a lei 8.429 de 1992, ironia do destino, sancionada pelo então presidente Collor, ela visa não só na sua trilogia, porque identifica 3 espécies de atos de improbidade, no artigo 9º, no artigo 10 e no artigo 11, respectivamente atos que causam prejuízo ao erário no artigo 10, enriquecimento ilícito no artigo 9º e no artigo 11 que malferem os princípios da administração pública. Então a lei realmente é boa. A norma, ela traz sim algo, até atendendo o comando constitucional do artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, onde aqueles ditos atos de improbidade são sancionados por determinadas penas, que são graves, mas não são penas de natureza penal, a Constituição é clara nisso. Mas então por que, respondendo a tua pergunta, por que a gente não alcança ainda o efeito desejado? Sim. A norma é boa, ela pode ainda ser aperfeiçoada. Temos agora recentemente uma alteração na lei de lavagem de dinheiro que complementa essa norma e pode ser aplicada em muitos casos, que vem a reforçar essa intenção da coisa reta na coisa pública ou daqueles particulares que se relacionem com a coisa pública. Mas além da lei, além de uma justiça eficiente, não só reta e proba, e felizmente em Santa Catarina nós estamos, como diz o jovem, estamos bem na foto. A grande maioria dos juízes são efetivamente, ali estão trabalhando, se dedicando, inclusive para julgar ações civis públicas de improbidade. Só que, além dessa questão judicial, nós temos a questão mesmo cultural. Muitas vezes o próprio sistema processual possibilita que a prescrição, que um bom advogado, utilizando argumentos processuais e legais, abre aspas, transfira essa punição ad aeternum, empurrando cada vez mais, e a gente não vê uma resposta imediata e a sociedade fica sim com esse sentimento de impunidade. Mas o mais importante é que além da lei, além de a gente reforçar e aperfeiçoar o sistema judicial como um todo, inserindo todos os atores do processo, não só o judiciário, como o Ministério Público, como os próprios advogados, mas é fundamental, Vanderlei, uma mudança de cultura. Porque não adianta ter uma lei para aplicar se eu não quero aplicar essa lei. Ou se a sociedade lá fora fica assistindo de camarotes, esperando que a solução venha do céu. A sociedade tem que interagir, cobrar a punição e fazer a sua parte. Bom, a lei de improbidade administrativa, ela está justamente, coincidentemente, completando 20 anos. E nessas 2 décadas, muitos funcionários públicos corruptos, eles foram efetivamente demitidos, punidos. Mas e o outro lado da corrupção? Eu estou me referindo à imensa maioria dos corruptores que estão, inclusive, no campo privado. Eles, afinal de contas, a constatação que a gente tem, a sensação que a sociedade, a percepção da sociedade é que eles continuam soltos, estão realmente soltos. O que fazer a respeito? Eu acho que, na mesma linha da pergunta anterior, esse processo passa por um processo de interação social. Por mais que o judiciário tenha que ser cobrado, e tem que ser cobrado, hoje, infelizmente, os índices de julgamentos
e talvez essa preocupação do ministro Aires Brito, os índices de julgamento dos tribunais superiores eles estão bem inferiores. Eu recordo que 2, 3 anos atrás, junto ao Procurador-Geral do Maranhão, do estado do Maranhão, até no evento da campanha naquele estado, ele me dizia que num período de, se não me falha a memória, 10 anos, uma ação teria sido julgada pelo Tribunal de Justiça. Dessa uma ação, houve absolvição por falta de provas, quer dizer, sem entrar no mérito de dados, mas a gente tem efetivamente que o resultado dos julgamentos está muito aquém. Então a população tem que cobrar, a população tem que denunciar, e mais do que isso, Vanderlei, eu acho que é fundamental nesse processo de punição, a gente vê que infelizmente, embora não seja regra, nós pegamos sim situações num país onde nós temos duas leis. As leis que é aplicada de forma indistinta para quem seja, e a lei aplicada para os amigos, a lei aplicada para chamar o que Raimundo Faldo chama do estamento, né? Onde você se protege numa rede de relacionamento. E como tu abrisse o programa, a gente esquece um escândalo de corrupção porque um outro vem à tona. Sim. Do momento agora é o do Cachoeira. Está banalizado, né? Está banalizado. Então, o próprio Cachoeira, o caso Cachoeira, nos traz, longe de antecipar qualquer julgamento, os réus vão se defender, evidente, mas ele nos traz uma análise bastante, infelizmente, para efeito pedagógico boa, mas para efeito prático triste, de constatar que essa rede de poder, ela gira em todos os... Né, tem denúncias aí contra pessoas do judiciário, né, pelo menos em alguns meios de comunicação assim denunciam, que devem ser investigadas, a gente não pode antecipar a culpa de ninguém, quer dizer, acaba envolvendo várias instituições e poderes. Isso mostra, sim, o quanto nós temos que evoluir. Como enfrentar isso? Só a sociedade, não vai cair do céu um salvador da pátria, pressionando, cobrando, interagindo, a lei de transparência está aí, quer dizer, fiscalizando, pegando esses dados. Hoje nós temos movimentos sociais, ONGs importantes, como Contas Abertas, que faz um trabalho importante, né, o movimento de combate à corrupção eleitoral, que vem fazendo. Então a sociedade tem que se articular, se não for através da sociedade, infelizmente, o processo vai ser muito mais lento. Muito bem, promotor Guizo, nós precisamos chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, é só um instante.